Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, diz assim a palavra de Deus. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, amados? Amados, nós servimos a um Deus de milagres. Quantos creem nessa porção? Nós servimos a um Deus de milagres. Amados, o Deus ao qual servimos é um Deus que diz de si mesmo: operando eu, quem impedirá? Às vezes, amados, nós não vivemos mais sinais, não vivemos mais milagres, porque não cremos ou não estamos no lugar onde o milagre está acontecendo, no momento em que Deus quer operar esse milagre. No culto de ação de graças, do dia 31 de dezembro de 2014, último dia do ano, Deus nos trouxe uma promessa. Deus deu ao pastor Osmil, presidente do nosso ministério, uma promessa, e ele trouxe essa palavra para que as igrejas pudessem abençoar o povo. Cada igreja, cada pastor, pudesse receber essa porção e o povo pudesse se alegrar com essa promessa. E a promessa que Deus nos deu é de que 2015 será um ano de milagres. Você pode declarar bem forte assim: este ano será um ano de milagres. Em nome de Jesus. Amém, amados? Será que todos vão viver essa porção? Amados, será que nós vamos, como os discípulos, viver esses tremendos, poderosos, miraculosos sinais? Às vezes vivemos um único milagre. E eu posso afirmar para os amados: não necessitaríamos viver outro para crer que servimos a um Deus de milagres. Deus não precisa realizar 2 milagres para mostrar que é poderoso. Deus não precisa, amados, ser colocado à prova. Nós não temos o direito de colocar Deus na parede, como muitas vezes ocorre, dizendo: Senhor, eu determino que tu faças, assim como se, diz a palavra, pudesse a criatura dar ordens ao Criador, o filho dar ordens aos pais, o servo dar ordens ao Senhor, o barro dar ordens ao oleiro. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Ele é o Senhor, nós somos o servo. Ele é o Pai, nós somos os filhos. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Tudo está em suas mãos de poder. E Deus tem um propósito bendito de que vivamos constantes milagres. Jesus disse, amados, que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele veio para fazer 3 coisas. São as 3 coisas que ele mais sabe fazer. Ele foca toda a sua força, todo o seu trabalho nessas 3 coisas. Jesus diz: ele veio para matar, roubar e destruir. Só que ele diz assim: mas eu, Jesus, vim para que tenhais vida, e vida abundante. Vida em abundância. Jesus, amados, ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Ele não perdeu o poder. Ele continua sendo a manifestação do poder de Deus. Hoje, amados, ele está mais presente em nossas vidas do que nós podemos imaginar. Quando eu pensava no Jesus histórico, que veio, nasceu, se fez carne, viveu, morreu, algumas vezes eu desejei assim, saber como que era viver na presença de Cristo. Como seria compartilhar do dia a dia de Jesus Cristo. Amados, nós lemos na palavra, Jesus teve uma vida normal. Evidentemente, desde criança, focado na palavra, focado nas coisas do Pai, cuidando das coisas de Deus, que ele chamava de negócios do meu Pai. Uma oportunidade, ele ficou em Jerusalém, ministrando a palavra aos doutores, aos escribas, nas sinagogas. Os seus pais não perceberam, era um tempo de festa, eles foram para festejar a Páscoa, celebrar a Páscoa. Terminou essa celebração, eles voltaram para Galiléia. Um dia depois de sair de Jerusalém, diz a palavra,
começaram a perguntar, José perguntou para Maria, cadê Jesus? Falou, não sei, não está com você, você não viu ele, não, será que não está com os irmãos dele? Não sei, será que não está com os primos? Saíram procurando, diz a palavra que saíram procurando Jesus, não o acharam. Irmãos, às vezes nós esquecemos de algumas coisas, os pais esquecem os filhos na escola, né? Vai no shopping, perde a criança. Às vezes quando a gente está no shopping, ouve assim lá da central, olha, está aqui uma criança vestindo tal roupa, de nome tal, os pais, por favor, venham aqui à administração central. Agora imagine uma criança, um menino de 12 anos igual Jesus, sobre cuja vida estavam todas as promessas de salvação da humanidade. Uma responsabilidade que Deus entregou na mão de José e de Maria. E de repente, eles foram embora de Jerusalém e nem já perceberam que Jesus não estava junto deles. Mas quando voltaram, Jesus estava exatamente na igreja, ensinando a palavra aos doutores da lei, com 12 anos. E diz a palavra que todos se maravilharam da sua sabedoria, do seu conhecimento. E os pais chegaram para ele, como todo pai faz para os filhos, o que você está fazendo aqui? Nós estávamos longe já, como que você ficou aqui? Ele falou, vocês não sabem que me importa cuidar dos negócios do meu pai? Mas eu não sei como ficou o coração de José e de Maria, mas é uma resposta tão sublime, do ponto de vista espiritual, que não dá para ficar preocupado, nós não podemos ficar preocupados, quando nós elegemos na nossa vida como prioridade absoluta cuidar dos negócios do nosso pai. Às vezes não entendemos isso, queremos cuidar das nossas coisas, queremos fazer as coisas do jeito que nós sempre fizemos, sempre aprendemos a fazer. Às vezes fazemos por osmose, fazemos porque era feito assim, pelo avô, pelo pai, por nós, e os nossos filhos farão o mesmo. Mas há um momento em nossas vidas que um divisor de águas, um marco definitivo vem para mudar a história. É o dia em que nós temos um encontro definitivo com Cristo. O dia de Cristo em nossas vidas, o dia que nós somos salvos, é mais importante do que o dia que nós nascemos. É mais importante do que o dia que nós nos casamos. É mais importante do que o dia em que nasceram os nossos filhos. É mais importante do que os dias em que nossos filhos se casaram. Mais importante do que o dia em que os nossos netos nasceram ou nascerão. Tamanha a importância desse dia, porque é esse dia que determina, que estabelece que nós não cessaremos, não encerraremos a nossa trajetória neste tempo aqui na terra. Mas teremos, por força desse encontro, a vida eterna. A maior dádiva que nós podemos receber em vida é a salvação em Cristo Jesus. É isso que determina o que será da nossa vida pós-morte. É a certeza, a garantia que nós temos que nós não morreremos, nós passaremos pela morte. Mas a morte não tem mais domínio, poder sobre nós. Amados, nós só entenderemos esse mistério depois que morrermos. Infelizmente, ninguém pode vir para nos contar como é. O apóstolo Paulo teve uma experiência, ele foi trasladado até o terceiro céu. Ele foi ao paraíso. O paraíso é aquele lugar que Jesus disse para aquele ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paulo foi trasladado para lá, passou uma temporada, foi levado em espírito, e Deus mostrou para ele as riquezas, as grandezas, as maravilhas daquele lugar. E depois falou, Paulo, é hora de voltar, porque tem muita obra ainda a ser feita. Aí Paulo, falando com os seus irmãos em Cristo, escrevendo as cartas, dizia assim, o lugar para onde eu fui arrebatado, se na carne não sei, se em espírito não sei, é um lugar tão maravilhoso que eu não queria voltar, mas foi necessário voltar para que eu possa dizer para vocês, vocês precisam se preparar para viver naquele lugar. Amados, e ainda não é o céu dos céus, é apenas o terceiro céu. É o lugar onde aqueles que morrem em Cristo, que permaneceram firmados na palavra, ao morrer já são levados para esse lugar e começam a desfrutar das benesses, das riquezas da eternidade. Mas ainda não é, amados, a habitação da Jerusalém celestial. É o paraíso. E nós todos estamos sendo preparados para viver essa porção. Quantos podem glorificar a Deus? Estamos sendo preparados para viver essa porção. Agora preste atenção no que a palavra nos diz.
Jesus operou em presença dos discípulos muitos sinais, muitos milagres. O que Deus tem preparado para nós a partir do momento da nossa morte é indescritível. Mas o que Ele quer que vivamos ainda em vida também é indescritível. Porque são coisas que o mundo não pode nos oferecer, o poder natural não pode nos oferecer. Viver milagres é privilégio de quem está na presença do Senhor e na sua presença permanece. Viver milagres é uma dádiva que Deus nos dá, para que nós possamos desfrutar aqui na terra pedaços daquilo que desfrutaremos no próprio céu. Meditando nessa palavra, e Deus tem falado muito comigo sobre esse tempo de milagres. Ministramos na semana passada sobre o milagre operado através da vida de Jacó, quando ele começava a descascar a vara, colocava em frente ao rebanho, e o rebanho puro, o rebanho branco, produzia filhotes fortes, mas listrados, manchados, salpicados, negros, que era exatamente a conta do salário de Jacó. Sabemos, amados, que o mistério não está na vara, não, Deus não existe superstição. Foi uma direção que Deus deu para ele, para que nós pudéssemos entender também que a vara é a figura da palavra de Deus, vimos isso na palavra, e descascar a vara significa exatamente meditar na palavra, viver a porção que a palavra tem para as nossas vidas, para que nós possamos colher e receber de Deus os sinais poderosos que marcarão as nossas vidas. Amados, aquela estratégia mudou a vida de Jacó, porque Deus prosperou a vida de Jacó de forma surpreendente e sobrenatural. Quando nós descascamos a palavra, quando nós meditamos na palavra, quando nós vivemos a palavra, nós começamos a preparar uma trajetória bendita, para que nós possamos viver aquilo que diz o Salmo 1, que todos aqueles que têm prazer na palavra de Deus, na sua palavra, medita de dia e de noite, serão como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer Deus prosperará. O segredo do mistério está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Às vezes nós ficamos pensando, completando o raciocínio, eu pensava, como será que era viver no tempo de Cristo? Mas o que Deus nos deu hoje, amados, é muito maior do que eles viveram, os discípulos. Porque muitos não compreendiam o propósito de Deus. Eles não entendiam nem mesmo a ressurreição de Cristo, quando Cristo falava. Pedro, coluna do ministério de Cristo, disse para Jesus na noite que Jesus foi traído, quando ele estava se preparando para a crucificação, disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus disse para ele: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Você não tem noção do que você está falando, porque hoje, ainda antes que amanheça, 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Essa mesma noite, o galo vai cantar. Estou falando de Pedro. Jesus tinha 3 amigos íntimos, que acompanhavam Jesus em todo o tempo. Ele estava sempre com os discípulos, mas quando ele saía para orar, esses 3 iam com ele. Na verdade, iam para orar juntamente com ele, para fortalecê-lo, mas esses 3, Pedro, Tiago e João, saíram com Cristo, enquanto Cristo orava, eles dormiam. Imagine em quem Jesus colocou a sua confiança. Jesus um dia disse para eles assim: vocês não conseguem ficar acordados nem 1 hora? Vocês precisam se preparar, porque o inimigo está aí. A palavra diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Amados, quem participa do culto de oração já viveu milagres, já vivenciou milagres, já recebeu vitórias, já recebeu curas, já viu Deus abrir portas onde não existiam portas, já viu Deus mover os céus e a terra em seu favor. Quando Deus usa uma vida em oração, existem servos que têm um ministério específico de oração. Quando Deus usa essas vidas, amados, é tremendo o que Ele opera, o que Ele faz. Imagine você subir ao monte com Jesus Cristo. Esse dia nós fomos ao monte, foi uma experiência maravilhosa, fomos quase 50 pessoas no monte, foi uma experiência tremenda. Agora imagine você ter a oportunidade de subir com Cristo ao monte e vê-lo orar, participar da oração com Ele. Os discípulos tiveram essa oportunidade, Jesus estava orando, eles estavam dormindo.
Amados, às vezes a palavra de Deus é lançada, é ministrada, uma parte da igreja recebe, outra parte não recebe. Não está ouvindo, está aqui, mas não está ouvindo. Às vezes está preocupado com tantas outras coisas, às vezes está ligado em coisas que não dizem respeito ao reino de Deus, às coisas de Deus. Nós estamos nesse momento, amados, vivendo a porção mais gloriosa que pode existir. Estamos ouvindo Deus falar conosco. Amados, se um anjo viesse pregar a palavra, o chão ia estremecer. Só que Deus não deu aos anjos essa dádiva, Deus deu a nós, homens, que somos apenas meros instrumentos para que Deus possa falar conosco. Porque do altar flui a palavra de Deus. Não existe nada mais importante em nossas vidas neste domingo, neste tempo, do que estarmos ligados à palavra de Deus, porque águas passadas não movem moinhos. Se você não receber essa palavra hoje, amanhã essa palavra não virá sobre a sua vida. Pode vir o mesmo texto, mas não vem na mesma palavra. E se você estiver precisando receber um milagre hoje, se Deus dissesse a alguém hoje aqui que será curado, nunca mais terá enfermidade, há alguém hoje aqui que vai levantar do seu lugar, se tiver qualquer paralisia, será totalmente curado. Há um câncer que Deus está curando neste lugar hoje, só para quem recebe a palavra. Mas nós vamos ficar ligados, para que essa palavra não passasse, não entrasse por aqui, saísse por aqui. Mas no ministério de Jesus, os discípulos não entendiam, não compreendiam esse mistério. Então quero dizer para você, eu posso afirmar, o tempo que vivemos hoje, com tanta tecnologia, com a palavra de Deus acessível por tantos meios, tantas formas, com os satélites, os anjos que voam do céu, ministrando o evangelho eterno a todas as nações e línguas e povos e tribos, com a possibilidade, amados, de presenciarmos através da própria televisão a ministração da palavra de Deus, acessarmos os sites, ouvir a palavra de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo não existiu igual na face da terra. Eu creio que as gerações que se sucederão deste lugar das nossas vidas viverão ainda porções maiores, mas viveremos os sinais e os milagres quanto mais estivermos ligados na presença de Deus. E meditando na palavra de Deus, me deu 5 condições para que nós possamos viver constantes milagres. Constantes milagres. Eu vou enumerá-las. E depois vou mostrar para os amados que é tão difícil permanecer nessa porção, que nós muitas vezes não percebemos o quanto nós deixamos de viver milagres. Primeira condição, para viver constantes milagres. Primeiro, estar na presença de Deus. Isso significa comunhão plena. Primeira condição para você, não estou falando de viver um milagre. Estou falando de viver um milagre. Um dia Jesus curou 10 leprosos. Quantos conhecem essa passagem da palavra de Deus? Jesus curou 10 leprosos. Mas a lepra era uma doença que não tinha cura. Os leprosos viviam nos leprosários, que eram lugares afastados das cidades. Eles não podiam estar em comunhão social, no convívio social. Amados, quando um leproso era curado, havia, amados, uma festa tão grande, porque era a operação de um milagre. Um leproso curado, ele teria o dever, por gratidão, de estar constantemente na presença de Deus. Para quem estava condenado à morte, para quem estava condenado à rejeição social, para quem estava condenado ao isolamento, ser curado seria motivo suficiente para nunca mais sair da presença de Deus. Jesus curou 10 leprosos. Sabe quantos voltaram para permanecer glorificando, agradecendo a Deus? Apenas um. Amados, foi a primeira vez que Jesus diz assim, falou para esse. Não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? Aí Jesus fala para aquele leproso: vai, a tua fé te salvou. 9 foram curados. Um foi curado e salvo. Dos 10, só um foi salvo. Sabe por quê? Porque ele permaneceu na presença do Senhor. Ele voltou, diz a palavra que ele voltou, se prostrou e adorou a Cristo.
A gratidão dele foi tão grande que ele não se distanciou da presença do Senhor. Amados, para que nós possamos viver constantes milagres, é necessário vivermos em comunhão plena com Deus. Não adianta, amados, nós recebemos um milagre e nos afastarmos, nos distanciarmos, ainda que estejamos na igreja. Será que vivemos a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas? Será que estamos nos preparando para que hoje vivamos um milagre, amanhã vivamos um novo milagre? Nós precisamos, amados, prestem atenção, nós precisamos de milagres diários. Diários. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida conjugal, na vida familiar, em todas as áreas, na vida física, nós precisamos de milagres diários. Acordar com saúde, com vida, já seria suficiente para nós agradecermos a Deus, dobrarmos os joelhos e consagrarmos a Ele o nosso dia. Então, para que você viva constantes milagres, você precisa ter uma comunhão plena com Deus. Segunda condição, crer no poder de Deus. Amado, amada, não duvide nunca, Deus é o Todo-Poderoso. Deus tem poder. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode transformar, Ele pode fazer o que Ele quiser. Se Ele vai fazer ou não, não compete a nós. Agora nós temos que caminhar crendo no poder de Deus que Ele pode fazer. E quando nós recebemos o milagre, nós constatamos, Deus fez. Ele não só pode, Ele fez. Nós precisamos caminhar pela fé. Diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que dele se aproximam, creia que Ele é galardoador. Ele premia, Ele abençoa aqueles que o buscam. Amados, se nós dissemos assim, eu não creio. Quando nós não cremos, sabe qual a primeira reação que nós fazemos? Murmuramos, reclamamos. Os 12 que foram espiar a terra prometida, voltaram depois de 40 dias, trouxeram um fruto enorme. Reuniram a congregação, reuniram a igreja toda, disseram assim, a terra é maravilhosa. Ela mana leite e mel. Hoje é a figura da igreja. A palavra é leite e mel. Os frutos são inigualáveis. Olha, eles estavam num cacho de uva, trazendo num varão. 2 dos príncipes trouxeram esse cacho de uva, porque não tinha como colocar, pegar, ele ia despedaçar. Traziam como se fosse assim um animal, tão grande que era. Trouxeram no varão, olha o fruto da terra. Do jeitinho que Deus prometeu. Mas tem gigantes, tem muralhas. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos aos olhos dos gigantes. E diz a palavra de Deus que eles infamaram, amaldiçoaram a terra. E disseram, Deus quer nos levar lá porque não tinha sepulcros no Egito. Amados, esse povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, tinha vivido milagres. De repente começa a murmurar contra o Deus que havia feito a promessa e já estava colocando eles de posse da terra 1 ano depois de sair do Egito. Deus ficou irado. Ele disse para Moisés assim, falou, dos 12, só a geração de Josué e Caleb que creram na vitória, que creram nas promessas, as gerações que se sucederem permanecerão, adentrarão a terra prometida. Dos outros 10, de 20 anos para cima, ninguém entrará na terra prometida, morrerão no deserto. Vocês poderiam ter acesso hoje à terra da promessa. Vocês vão completar 40 anos circulando pelo deserto, porque vocês não creram, murmuraram, menosprezaram o meu poder. Meu amado e minha amada, nunca despreze o poder de Deus. Se você pensar em falar, peça perdão para Deus e não fale. Que o diabo não recolha a palavra que você liberar, para jogar na face de Deus e dizer assim, está na igreja. Seu filho morreu por essa vida. Ela é chamada filho do Deus Altíssimo, essa vida. Mas ela não crê no seu poder. Está murmurando, dizendo que o Senhor perdeu o poder. Vocês acham que o diabo não faz isso? O diabo foi para Deus, porque tem que prestar conta para Deus, se apresentou diante de Deus, falou assim para Deus, sabe por que Jó te teme? Porque o Senhor abençoou a vida de Jó. Talvez ele hoje esteja olhando para a minha vida, para a sua vida, para ver como está o nosso coração, como está a nossa mente, a nossa disposição em servir, em permanecer na presença dEle, ter uma comunhão plena, crer no seu poder. Ele está esperando uma brecha, ele está observando. Ele nos observa aqui, observa quando saímos, quando vamos para as nossas casas, para o nosso trabalho, para a nossa faculdade. O que fazemos? Ele fica observando, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, diz a palavra. E tudo quanto ele quer
É dizer para Deus: o Senhor não pode abençoar, porque se o Senhor abençoar, ela está fora da palavra. O Senhor não pode abençoar uma vida fora da palavra, porque o Senhor mesmo estabeleceu para si um limite, e o limite do seu poder é a sua palavra. Agora ande na palavra de Deus, e não há impedimento para a sua vitória. Não haverá impedimento. Terceira condição: conhecer e experimentar a vontade de Deus. Como que se conhece a vontade de Deus? Conhecendo a palavra. Como que se experimenta a vontade de Deus? Sendo transformado pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Roma, os romanos, dizendo assim: não vos conformeis, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, para que tenhais uma experiência com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, nós temos dificuldade de obedecer porque nós não conhecemos e ainda não fomos transformados. A nossa mente ainda opera na dimensão natural. Para que nós tenhamos a estatura de Cristo, a estatura do varão perfeito, nós precisamos crescer. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, os Efésios, dizendo assim: e Ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento da palavra de Deus, do Filho de Deus, até que nós conheçamos a Jesus Cristo, e conhecer Cristo é conhecer a palavra, e até que atinjamos a estatura do varão perfeito, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens que, fraudulosamente, conduzem ao erro. Amados, quando somos fortalecidos pelo conhecimento da palavra, conhecimento é poder, nós somos transformados, e em sendo transformados vamos experimentar a coisa mais preciosa, mais perfeita, melhor e agradável que existe na face da terra, que se chama vontade de Deus. Por que é tão difícil para nós abrirmos mão da nossa vontade e dizer verdadeiramente, como disse um dia Jesus diz a palavra de Deus que Ele transpirou sangue, o seu suor, o suor de aflição. Mas eu estava conversando com um pastor, e ele disse assim que os cientistas fizeram um estudo, diz que em apenas 3 oportunidades na história da humanidade, vidas transpiraram sangue. E diz que transpirar sangue é como se as veias elas fossem perfuradas, e o sangue começasse a sair pelos poros, como se fosse uma hemorragia interna que começasse a sair pelos poros, tamanha a angústia da alma. Jesus estava angustiado, diz a palavra que ele estava angustiado até a morte. Ele sabia o que estava esperando. Amados, ele não tinha pecado, ele era puro, santo. Amava o Pai, respeitava o Pai, só que ele ia levar sobre si os meus pecados, os seus pecados, e não eram poucos. Os pecados de toda a humanidade. Os nossos pecados já seriam suficientes para fazer o transpirar sangue, mas ele ia levar de toda a humanidade, inclusive daqueles que ainda não tinham nascido, que nasceriam debaixo do pecado, por força do pecado de Adão, da desobediência de Adão. Mas ele, amados, se angustiou e o seu suor se transformou em gotículas de sangue. Só que ele disse para Deus assim: Pai, se puderes, se quiseres, afasta de mim esse cálice. O cálice é o vinagre que ele ia beber. Ele que fez o melhor vinho, depois iria sorver o vinagre, porque os nossos pecados contaminaram aquele vinho precioso e o transformou em vinagre. Se o Senhor quiser, afaste de mim esse cálice. Todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a palavra de Deus diz que Deus, o Pai, ao olhar para a vida de Jesus, ele se alegrou por vê-lo moído, porque ele sabia, amados, que aquela moedura traria vitória para toda a humanidade. A minha vitória, a vitória está na morte, no sofrimento, mas também na ressurreição de Cristo. Nele nós temos a vitória. E assim o Pai nos abençoou por nos amar, de uma tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que, crendo nele, tenhamos a vida eterna e jamais pereçamos. Quarta, obedecer e praticar a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus precisa ser a direção da sua vida. Você precisa caminhar segundo essa palavra. Você só vai caminhar segundo essa palavra se você conhecer essa palavra. E em conhecendo, você precisa viver essa palavra. Não adianta você apenas estar
querendo fazer, se você não conhecer e decidir praticar. Nós sabemos, através da palavra de Deus, que quando Jesus traz, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte, ele traz ali uma regra de conduta, de prática, para que nós alcancemos vitória. E ali ele nos tira da dimensão natural e nos coloca na dimensão sobrenatural. E só nos é possível obedecer o que está ali pelo poder do Espírito Santo que vem em nós habitar. Então, a quarta condição para que nós possamos alcançar milagres constantes é viver debaixo da direção da palavra de Deus, obedecendo e praticando. E a quinta, presta atenção agora, estar atento ao operar, perceber a presença de Deus em todo o tempo, todos os dias, todos os momentos. Isso significa ter intimidade com Deus. Isso significa saber que Deus opera nos detalhes. E às vezes, amados, nós não percebemos que Deus está operando e queremos fazer as coisas da nossa maneira. Ainda que tenhamos experiências tremendas como tiveram os discípulos, nós não percebemos, amados, que o nosso Deus está operando de tal forma para nos abençoar, porque nós não estamos atentos, não estamos sensíveis, nós nos deixamos seduzir pelas coisas do mundo. Amados, Deus quer que nós desfrutemos do melhor que há no mundo. Deus quer, amados, que nós possamos viajar para os mais belos e melhores lugares, que nós possamos comer o melhor desta terra, que nós possamos nos vestir com o melhor que pode ser comprado. Mas Deus quer que nós vivamos em constante alegria, Deus quer que nós vivamos em constante saúde, Deus quer que nós caminhemos, amados, debaixo de uma bênção que enriquece, não acrescenta dores, enriquece a nossa vida, enriquece a nossa família, o nosso casamento, os nossos projetos, nossos negócios, nosso trabalho. Rico não é o que tem dinheiro, rico é aquele que é abençoado por Deus e é próspero. Deus quer que vivamos essa porção em nossas vidas. Mas às vezes não entendemos isso. Às vezes não percebemos que Deus está operando nos mínimos detalhes e dependendo das circunstâncias começamos a querer caminhar segundo aquilo que vem na nossa cabeça. Você já ouviu essa expressão? Ele faz o que dá na telha. Dá na telha. João capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos. Estavam ali 7 discípulos. Eles eram apenas 11. Estavam em 7 discípulos. Amado, Jesus já tinha se manifestado outras vezes para para esses discípulos, depois da ressurreição. Mas eles estavam ali na beira da praia. E diz assim a palavra: e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles, os outros 6, também nós fomos contigo. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de viver os milagres de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque tomamos decisões erradas. Irmão, Jesus, nós vimos aqui em João capítulo 20, Jesus operou outros sinais depois da ressurreição. Ele já tinha se apresentado, já tinha dito para eles: olha, eu ressuscitei, e são vocês que vão conduzir a igreja, vocês que vão manifestar o poder. Jesus foi visitar outras famílias, foi ministrar para outros grupos. Os discípulos se distanciaram um pouquinho, ficaram na praia e falaram: olha, eu acho que agora acabou, vamos pescar? Vamos, todo mundo pescar. Sabe quando nós tomamos uma decisão na nossa vida e queremos fazer aquilo que não o que Deus manda, o que nós desejamos fazer? Então, preste atenção, se você puder, anote. Toda decisão que você toma traz consequências para a sua vida, boas ou ruins. Toda decisão não tem, é uma semente. Pedro e os demais tomaram uma decisão: vou pescar. Decisões são sementes que nós temos na terra, na vida física, na vida profissional, na vida empresarial, na vida conjugal, na vida familiar, na vida ministerial. São decisões que nós tomamos, são sementes que nós lançamos. Não percebemos, amados, que as decisões que nós devemos tomar de acordo com o quanto Deus já tem operado nas nossas vidas. Pastor, mas eu não conheço a palavra. Tu toma uma decisão: eu vou conhecer a palavra. Vou conhecer. Você pode ganhar muito dinheiro na sua vida.
Esse dinheiro pode permanecer um tempo, pode permanecer muito tempo, ou pode permanecer todo o tempo. Mas ter o dinheiro não significa que você vai ter saúde, que você vai ter alegria, que você vai ter paz, que o seu casamento será duradouro ou perene, que a sua família será poderosamente abençoada. Amados, ter dinheiro é uma condição que Deus nos dá para que nós possamos comprar o que o dinheiro compra, mas existem coisas, e essas são essenciais, que Deus nos dá e o dinheiro não compra. Tudo aquilo que o dinheiro não compra e que faz a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, precisa ser a essência das nossas vidas, e essa é a diferença entre a riqueza e a prosperidade. Deus tem prazer na prosperidade de todos que o servem. Você pode glorificar a Deus? Deus tem prazer nessa porção. Só que eles tomaram uma decisão e foram, amados, esqueceram o chamado, o compromisso que tinham, o que Deus já tinha prometido para eles. Vamos pescar. E continua a palavra dizendo assim: foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Isso assim, não pegaram nada. Como que chama pescador quando vem e vai pescar e não pega nada? Sapateiro, é isso? Sapateiro? Tem pescador aí, é sapateiro que chama? É, né? Voltou sapateiro, não pegou nada. Os 7 discípulos voltaram sapateiro, pegaram nada. Parece uns irmãos da igreja que eu conheço, porque vão lá, almoça, come ali, desfruta. Bom, eles fazem carne de porco na beira do rio, porque eles não vão acreditando que vão pegar peixe. Já prepara carne de porco, churrasquinho, linguiça e tal. O peixe vai que Deus dá graça e cai algum, porque só tem um profissional aqui, nós ficamos sabendo lá. Os outros são todos principiantes. Né? Vai que cai o peixe. Vai que quando cai, quando pega o peixe, eles filmam, põe no WhatsApp, põe no Facebook, irmãos. Uma pesca milagrosa. Se tivesse junto com Pedro, com o Tiago, com o João, ia fazer festa da pesca milagrosa. Não pegaram nada, sabe por quê, amados? Porque decisões fora da vontade de Deus não produzem frutos. Decisões fora da vontade de Deus não produzem fruto, não prospera. Não prospera. Irmãos, eram pescadores. Quando Jesus conheceu Pedro e André, que era irmão de Pedro, conheceu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles estavam pescando. Já tiveram uma experiência, está lá em Lucas capítulo 6, tiveram uma experiência, não estavam pegando nada. Jesus falou assim: vocês não estão pescando nada? Não. Então eu vou subir no barco. Deixa o controle do barco. Deixa comigo esse controle. Faz o seguinte, vai para o meio do mar. Primeiro Jesus subiu no barco, diz a palavra, ele pregou a palavra perto da praia. Depois falou: agora vamos para o mar alto. Aí Pedro falou assim, Pedro não conhecia, não sabia que era Jesus. Pedro falou assim: é o seguinte, nós já pescamos aqui, não dá nada, esse mar não está para peixe. Jesus falou assim: não, vamos para o meio do barco. Vamos lá, quer ver? Vamos lá em Lucas, olha o que a palavra de Deus diz. Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze até o mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Isso é chamado. Passa um tempo, 3 anos depois, Jesus ressuscita, vai para um outro compromisso, cuidando dos negócios do Pai. Pedro está ali e fala assim: gente, quer saber uma coisa? Nosso ministério acabou, nós vamos pescar. Vamos lá.
Mesma experiência, pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Decisões fora da vontade de Deus não produzem frutos. Continuando. Versículo 4, João 21, 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Irmãos, por que será que tem tempos que os nossos olhos ficam embotados, como se tivesse escamas? Irmãos, não é possível. Nós reconhecemos uma pessoa querida à distância. Vimos assim a silhueta, vimos o vulto, às vezes, vamos, pelo jeito de andar. Nós já definimos que é uma pessoa muito querida. Imagine Jesus, com tudo que Jesus fazia, os milagres que ele operou, os finais que ele operou, o que os discípulos, eram só os discípulos, não eram pessoas estranhas, estavam vivendo lá, não perceberam que era Cristo. Os nossos olhos às vezes ficam cheios de escamas, nós não percebemos que Jesus está próximo, preparado para realizar milagres, e fazemos as coisas do jeito que nós queremos. Não percebemos, mas sabe por quê? Porque quando começamos a distanciar, nós não precisamos estar distantes da igreja, basta o nosso coração estar distante da palavra, basta o nosso coração estar distante do centro da vontade de Deus. Às vezes estamos aqui no domingo, amados, é uma grande bênção, mas durante a semana nós nos esquecemos que Ele precisa ser o diretor, o Senhor, o piloto do nosso barco. Será que nós vamos navegar e alcançar a vitória? Diz assim a palavra de Deus, versículo 5. Disse-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Irmãos, eu não sei o quanto você tem sido abençoado na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu casamento, na sua família. Mas eu posso assegurar para você, porque assim diz a palavra, você pode ser o melhor profissional da sua área, como Pedro, André, Tiago, João, Natanael, Tomé, eram profissionais da pesca. Hoje, se você estiver vivendo fora da direção, você não vai colher nada, você não vai prosperar, porque Deus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Ele não abre mão de mim nem de você, sabe por quê? Porque nós somos preciosos aos olhos do Pai, e Ele quer participar de todos os momentos, para que a glória não seja nossa. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer dizer para mim e para você: lança a rede do lado direito, faça dessa forma, não faça as coisas do seu jeito, obedeça a palavra, porque eu vou prosperar o trabalho das suas mãos e mudar a sua história. Quantos creem, glorifiquem a Deus. Deus quer fazer isso, lançar do lado direito. Jesus ensina a pescar, amém, amados? Irmãos, Ele dá a direção para todos os profissionais, dá a direção para todos, dá a direção para as nossas vidas, a direção para o nosso casamento, a direção para a nossa família, muda a nossa história. Ele quer operar dessa forma, vai fazer a diferença. E diz assim a palavra de Deus: e eles lançaram a rede, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, 120 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saíram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Irmãos, Deus está dizendo para mim e para você: obediência à palavra, compromisso com a palavra, comprometimento com o reino, gera milagres,
gera milagres. Nós não podemos sair fazendo as coisas do jeito que nós queremos. Nós temos hoje uma direção bendita para a nossa vida, e essa direção se chama Palavra de Deus. Quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus. Jesus ensina a pescar, mas também dá o peixe. Quando os discípulos saíram, Jesus não precisava dos peixes. Jesus só queria mostrar para eles, falou assim: vocês não são mais pescadores, vocês são pescadores de homens. Há um ministério para as vidas de vocês. Existem milagres que vocês precisam viver. Amados, não importa qual seja a área que trabalhamos, qual seja o nosso chamado, não importa, amados, a profissão que escolhemos, não importa se a nossa vida estiver nas mãos do Senhor, e nós obedecemos a palavra, para onde Ele mandar lançar, lancemos, porque nós vamos colher, nós vamos frutificar, nós vamos prosperar, porque obediência à palavra gera milagres. Só que você não fique preocupado. Nós estamos vivendo um tempo de crise, estamos vivendo um tempo de dificuldades, mas o Senhor está no controle. Você pode subir no barco, você pode crer que Deus vai conduzir a sua nave, o seu barco, a sua família. Pode tomar os remos na mão e pode navegar, porque você vai alcançar vitória. Não temas, porque o Senhor é contigo. Obediência gera milagres. Você pode estar hoje passando por dificuldades no seu trabalho, dificuldades na sua vida. Talvez você não esteja compreendendo, verificando que Deus está operando, mas creia nessa palavra, não saia fora da direção, permaneça firmado, viva em comunhão plena com o Senhor, creia no poder de Deus, o poder da fé, tenha conhecimento da palavra, experimente a vontade de Deus, obedeça, pratique, e esteja atento, sensível. Eles não perceberam que era o Senhor, os olhos estavam cheios de escamas. Amados, o Senhor quer se revelar a mim e a você a cada dia, nos menores detalhes, nas circunstâncias mais diversas, para que nós possamos entender que Ele tem preocupação conosco. E se você, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu dia a dia, não tem prosperado, quer dizer para você, descanse. Jesus não precisa fazer milagres, ou preparar o nosso sustento com o peixe que nós mesmos pescarmos, ou com o resultado do nosso trabalho. Pode existir dificuldades, crises, o mercado está oscilante, mas Ele já preparou a provisão, o peixe já estava na brasa, o pão já estava preparado. Ele está dizendo para mim e para você: eu sou o Deus de milagres, e um dos maiores milagres que eu quero operar na vida desta igreja é o milagre da provisão. Ele já preparou todas as coisas, sabe por quê? Porque Ele é o teu pastor e nada te faltará. Você pode glorificar a Deus. Ele é o teu pastor, glória a Deus. Ele é o pastor, glória a Deus. Nós precisamos crer nessa porção. Obediência e comunhão trazem a operação dos milagres de Deus, o mover de Deus para a sua vida.